na estratégia empresarial, é importante desmistificar, conceituar algumas questões inerentes a esta temática, tal como o que é estratégia empresarial e quais os tipos existentes. Qual é o impacto da cultura organizacional na estratégia de uma empresa, bem como qual é a sua relação e qual é o pilar para a implementação, criação de uma estratégia empresarial. Face ao exposto, podemos responder à primeira questão pelo seguinte: a estratégia empresarial entende-se pelo conjunto de ações e decisões tomadas por uma organização de modo ao alcance dos seus objetivos. Porém, essa estratégia envolve alguns aspectos relativamente à alocação dos recursos necessários e disponíveis, o desenvolvimento de uma vantagem competitiva, o alinhamento de todas as atividades dos candidatos a serem desempenhadas na mesma organização, de modo a que os seus objetivos sejam realizados, bem como a definição do rumo a ser seguido da mesma organização. Os tipos relativamente existentes de estratégias organizacionais podem ser mensurados em 5 tipos, dos quais a citar a estratégia de competitividade, a estratégia de manutenção ou monitoramento, a estratégia de crescimento, desenvolvimento e a estratégia de sobrevivência. Esses tipos de estratégias, elas são adaptadas de acordo com a realidade e circunstâncias vividas de cada organização, sendo elas satisfatórias ou favoráveis, tendo em conta o setor e os momentos em que elas vivem. O impacto da cultura organizacional na estratégia empresarial pode ser compreendida pela seguinte afirmação: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Reteio: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Esta, porém, é uma metáfora utilizada por Peter Drucker para se referir à relação existente entre a cultura organizacional bem como a sua estratégia. Como não só, ela utiliza esta metáfora para dizer que a cultura e a estratégia de uma organização são elementos intrinsecamente ligados que não devem ser desassociados, pois quando uma cultura de uma organização é desassociada à sua estratégia, ela pode influenciar, impactar negativa ou positivamente na tomada de decisões, na monitoração ou mobilização dos colaboradores, bem como da sua motivação, bem como na própria sustentabilidade desta organização. Partindo desse pressuposto e com base ao nosso espírito crítico, nós podemos indubitavelmente afirmar que, por mais blindada e estratégica seja a estratégia de uma organização, ela jamais pode resistir diante de uma cultura fraca e débil. No entanto, culturas assertivas, positivas e adaptáveis a mudanças, elas desembocam em estratégias assertivas rumo à produtividade, à rentabilidade, ao crescimento e sustentabilidade da mesma organização. Porém, o pilar para a implementação de uma estratégia empresarial compreende-se pelos seguintes fins. A organização precisa ter uma liderança focada nos objetivos. A organização precisa ter uma liderança determinada, responsiva e assertiva. Como também precisa desenvolver uma comunicação interna e externa assertiva. Deve fazer o uso de uma ferramenta comparativa que tende a analisar circunstâncias inerentes a uma organização em detrimento da outra, de modo a pegar pontos a serem melhorados e aprimorados, que chamamos de benchmark.